E aí pessoal, beleza? Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão deixando aquele seu joinha para me ajudar e para me incentivar a nunca desanimar. Beleza? Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos vocês, tanto daqueles que se inscrevem quanto daqueles que não se inscrevem, tanto dos que dão like quanto daqueles que não dão like. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que abram os nossos olhos, que faça-nos enxergar a verdade, né? Aquela verdade que está exposta, aquela verdade que liberta as pessoas do pecado, não é mesmo? Que Deus esteja com todos nós. Vamos lá para a palavra de hoje, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco do livro de Apocalipse, de uma profecia que o apóstolo João recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo, que a gente pode encontrar no capítulo 13, do versículo 16 ao 17, que diz o seguinte, olha só: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, ou fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Pois bem, pessoal, como que o camarada, né, naquela época, há uns 2000 anos atrás, ele ia falar um negócio desse? Bom, pelo menos eu mesmo não sei nem o que vai acontecer amanhã. Quem dirá daqui a 2000 anos, no ano 4000. Se alguém depender de mim para falar o que vai acontecer no ano de 4000, tá ferrado, porque eu não sei. E principalmente naquela época que não existia nada, não existia tecnologia, não existia celular, não existia bolufas nenhuma. Naquele tempo lá, o pessoal vivia de pesca, artesanato, o pessoal vivia de criação de ovelhas, né, vacas, essas coisas. A mão de obra, o trabalho deles era carpintaria, construção. As armas que eles tinham eram espadas, lanças, acho que tinha algumas enxadas para fazer as obras deles lá. Então era poucos recursos naquelas épocas. O que eles tinham em relação à comunicação era pergaminhos, né? Era pergaminhos, aqueles redondinhos lá que eles carimbavam tal, e mandavam um para o lado para o outro. E a população não era tão grande quanto agora. Mas enfim, como que essa população poderia ser controlada? Como que ele teria essa visão? Que a população seria controlada. Isso é um controle, como que eu posso falar? Um governo autoritário, que vai fazer com que as pessoas que não tiver uma certa marca não possam viver em sociedade. É simples assim. Agora, como foi que esse camarada teve essa revelação? No livro de Apocalipse diz que Jesus Cristo, né, ele deu essa revelação ao seu apóstolo para nos avisar das coisas que brevemente iam acontecer. Pois bem, e não é que está acontecendo muitas dessas coisas? Se vocês lerem no sermão profético do livro de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus ele vai dizer com as suas próprias palavras as coisas que devem acontecer antes da sua volta, que é para que nós possamos observar os sinais no céu, na lua e nas estrelas, na natureza, chuva, sol, neves, mar, essas coisas, os sinais que Jesus ele diz no livro de Marcos, Mateus e Lucas, que a gente pode procurar lá e a gente acha. Mas enfim, né? Por que eu estou falando sobre essa marca na mão, ou na mão direita ou na testa? Nesse pequeno trecho do livro de Apocalipse, o apóstolo João, pelo meu entender, ele diz que no final dos tempos vai ter um governo autoritário que vai fazer com que as pessoas aceitem uma condição, uma marca, para que elas possam fazer as suas transações, trabalhar e viver em sociedade. Sem essa marca, sem esse número ou sem esse nome, a pessoa não vai poder fazer mais nada em sociedade, ela vai ser excluída da sociedade. Simples assim. E como é possível controlar uma massa, por exemplo, na população população mundial, acredito que tem 7 bilhões de pessoas, possivelmente, eu acredito. Como que essas pessoas podem ser controladas? As pessoas que realmente amam as coisas do mundo,
que se deleitam nos prazeres da carne, elas não vão querer abrir mão das suas, das suas coisas, da sua vida social, dos seus passeios, do seu dinheiro, dos seus luxos. E infelizmente elas vão aceitar essa marca. Mas eu acredito que hoje está sendo feito um grande teste. Qual que seria esse teste? Bom, no final do ano de 2019, o mundo inteiro foi acometido por uma pandemia que todos nós conhecemos. Essa pandemia fez com que o mundo parasse. Em 2020 o mundo parou, as empresas pararam, as pessoas pararam, as pessoas ficaram presas em casa devido a certos governos autoritários e ditadores, fazendo com que os próprios policiais prendessem essas pessoas em casa. Aquelas pessoas que estavam na rua, eles desciam cacetete, prendiam as pessoas de bem só porque estavam nas ruas, e fez com que as pessoas ficassem em casa, né? Não disponibilizaram e não aceitaram nenhum tipo de tratamento. Disseram, até hoje dizem, que não existe remédio para tratar essa doença precocemente, e aquele que fala que existe um remédio é chamado de vários nomes aí, né? Até terraplanista, meu Deus do céu, negacionista, meu Deus, é uns nomes estranhos. Só porque o cara diz que um determinado remédio pode curar a pessoa no começo da doença. E só para completar, até hoje a primeira doença que eu vejo, né, o pessoal falar que não existe tratamento precoce, é a primeira doença que eu vejo o primeiro-ministro que teve aqui da saúde, né, no governo atual, dizer que a pessoa só pode ir no médico quando tiver com o pé na cova já, né? Ou seja, se a pessoa estiver morrendo, vai procurar o médico, né? E chega lá, o cara acaba de matar. Meu, é incrível isso. Mas enfim, né? Política. Fazer o quê, né? A vida, infelizmente, não importa. O que importa é o dinheiro. Triste para todos nós. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eles chegaram à conclusão que somente a picadinha era a solução para esse problema. Então, em 8 meses, tempo recorde, desenvolveram uma picadinha, que todos sabem o que eu estou falando, né? Para que a população do mundo inteiro seja carimbada com isso aí, né? Já tem vários países que vocês podem pesquisar que criaram o passaporte sanitário, que aquela pessoa que não tiver imunizada, ela vai perder vários benefícios. Não vai poder passear, não vai poder ir para shopping, não vai poder trabalhar, vai ficar exclusa da sociedade. E tem países que já adotaram essa situação. Tanto que, se vocês pesquisarem no próprio YouTube, vocês vão ver diversas manifestações em diversos países, França, Espanha, vários países, contra esse passaporte, que também foi aprovado aqui no nosso país, eu acredito que no Senado. Aí eu pergunto para você não, como eu penso isso não seria um grande teste para ver até que ponto que a população aceita ser subjugada, ou aceitar tudo para viver em sociedade, para continuar a fazer as suas coisas, para ter uma vida normal, como dizem, um novo normal? Não é um grande teste isso? Aí eu pergunto para você, o que você faria, né, para você viver em sociedade? Porque na Bíblia diz que aquele que aceitar a marca da besta, ele vai ser condenado. E assim, a pessoa vai saber que é a marca da besta, mas ela vai aceitar por quê? Porque ela não vai querer abrir mão do seu conforto, né, do seu dinheiro, dos seus commodities, como dizem, né, da sua vida em sociedade. Então, possivelmente aquela pessoa vai abrir mão da salvação para ter uma vida social, normal. Vocês não acreditam também que isso não pode ser um grande teste? Bom, pelo menos é o que eu penso, é o que eu vejo. E muitas pessoas, tipo assim, como pode, pessoal, abrir mão, sei lá, né, de princípios, valores? Não, eu não estou dizendo que você não deva fazer isso. Cada um deveria ser livre para fazer o que quer do seu corpo, eu acredito, né? Mas enfim, o governo não acredita nisso, né? O governo hoje em dia, eles estão querendo mais impor, fazer imposições, ditadura, fazer com que a pessoa coma na mão do Estado. E isso está me parecendo muito familiar, né? As coisas que estão acontecendo hoje, em especial,
é o que basicamente está relatado nos sermões proféticos, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, sobre o final dos tempos. E é só, não precisa muito esforço, não precisa também ir muito longe, basta você abrir os olhos, basta você ouvir, né, você enxergar de verdade, né, você parar e pensar nas coisas que estão acontecendo. Olha só, hoje em dia, para você ter uma ideia, o que é normal é considerado anormal e vice-versa. O que é certo é considerado errado e vice-versa. Que mundo que é esse? Que coisas estranhas estão acontecendo? Mas enfim, pessoal, o ponto que eu queria chegar é esse, é o da picadinha. Para mim, isso é uma grande preparação para o quê? Para saber até onde a população vai, para voltar ao normal, para viver em sociedade. O que ela faria para ter uma vida normal, entre aspas, né? Para ela viver na sociedade. Aí eu pergunto, o que você faria para isso? Olha, pessoal, eu penso que todos nós devemos ficar espertos, né? E devemos estar preparados para as coisas que podem acontecer. O comunismo está tomando conta do mundo, ele está querendo voltar com tudo, né? Os rumores de guerras estão aí. Vocês podem pesquisar aí no próprio Google, no próprio YouTube, para vocês verem os conflitos, né? É como aqui no Brasil, só que lá no caso é China se aliou com Rússia, a China está ameaçando todo mundo, está ameaçando o Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha. E a guerra desses caras, a arma deles é potente, né? Os caras são armados com armas, aquela que destruiu Hiroshima e Nagasaki no Japão, lembra? Tanto que a China ameaçou o Japão, né, de soltar umas bombas dessa lá no Japão, caso ele interferisse na conquista da China sobre Taiwan. Acredito que é isso. Depois vocês pesquisem para vocês verem. Então, quer dizer, os rumores de guerra, logo logo, eu espero que não, né? Mas pode ser que exploda uma guerra. Aqui no Brasil está uma briga terrível para que os caras lancem o comunismo aqui, para que os caras safe ali o resto de liberdade que tem da população brasileira, como estão fazendo nos países vizinhos, como fizeram, né? Na Argentina, Venezuela, Cuba. Então, pessoal, eu acredito que o tempo, mais do que nunca, está próximo. Eu acredito que a gente tem que abrir os olhos, fortificar nossa fé, manter o caminho em direção a Jesus Cristo e pedir sempre orientação do alto, porque, olha, tempos difíceis já estão e vão vir mais, eu creio. E o que eu peço é que Jesus volte logo, né, e acabe com toda essa maldade que existe no mundo, porque como tem pessoas más nesse mundo, e não são poucas não, viu? Eu não sei se vocês concordam comigo, sabe? Aquelas pessoas que passam, tem uma madeira no chão, elas tropeçam na madeira, caem e levanta e não tira aquele obstáculo do caminho e cai de novo, sabe? As pessoas estão cegas, surdas e mudas, elas não conseguem ver a verdade, elas aceitam o errado, elas estão aceitando o mal, elas estão cada vez mais decaindo. É o que está acontecendo, é o que está acontecendo. Hoje em dia, a mídia, a grande mídia, os desenhos, tá tudo ao contrário. A democracia do nosso país não existe mais, porque a democracia, pelo menos, era a maioria no caso, né? O que a maioria deseja. E hoje em dia o que a maioria deseja não significa mais nada. O valor está sendo dado para a minoria. Tá complicado as coisas. Então, pessoal, pensem nisso e me digam o que vocês acham disso. Do que seria essa picadinha? Vocês acham que é uma preparação? Ou seja, se você por algum motivo não pode tomar, porque ninguém sabe, né? Quais são os efeitos colaterais, quem pode tomar, quem não pode, ninguém sabe de nada, é tudo um mistério, é tudo uma caixinha de surpresa. Mas se por acaso você decide que não quer, e aí me vem esse passaporte, e aí você é privado de várias coisas, você vai fazer o quê? Abrir mão do seu ideal? Abrir mão do seu corpo, da sua liberdade, daquilo que Deus nos deu, o livre-arbítrio? É uma coisa de se pensar, né? Pois bem, não estou nem um pouco preocupado com a marca da besta, com esse miserável desse diabo, desse demônio safado, não estou nem aí para ele.
eu já me entreguei para Jesus Cristo, eu sou de Deus, eu sou propriedade do Senhor, né? E aquele que também é propriedade de Deus não deve se preocupar com nada disso. Nós devemos nos preparar, né, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós estejamos prontos para recebê-lo de braços abertos, e para que ele também nos receba de braços abertos, e para que nós possamos morar com ele no reino dos céus, como ele disse, ou na terra, no reino que ele veio recuperar, no reino de Deus, que o primeiro Adão perdeu para o enganador, no caso, né? E Jesus veio recuperar o reino que havia se perdido, o reino e tudo que nele há, né? Como o Senhor disse que ele ia para a casa do Pai, ia preparar um lugar para nós, que esteja preparado, e que nós também estejamos preparados para reinar com nosso Senhor, não é mesmo? Me digam aí o que vocês acham disso, e me digam até que ponto vocês estão dispostos a abrir mão da sua liberdade, né, dos seus conceitos, daquilo que vocês acreditam, não é mesmo? E pode crer, a marca da besta, as pessoas vão saber que é ela, e muitos infelizmente vão aceitar, porque eles amam mais os prazeres do mundo, né, desse mundo, do que o prazer de viver com Deus. E espero que muitos que estão me vendo pensem ao contrário, que queiram o prazer de viver com Deus, de seguir os mandamentos de Deus, de viver na verdade, do que aceitar essa baixaria que está acontecendo hoje em dia no mundo. Não é mesmo? Pessoal, agradeço a todos do fundo do meu coração. Vamos refletir, vamos ver o que está acontecendo, vamos abrir os olhos, vamos caminhar na verdade e pedir direção para o nosso Senhor Jesus Cristo. E que nada, nem ninguém consiga nos enganar e fazer com que nós caia. Não é mesmo? É assim que eu desejo. Pessoal, fiquem todos com Deus, que o nosso Senhor abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.